Prosseguindo o estudo de história da igreja, vamos agora no final da página 79. Na página 79, vamos falar sobre a carta de Marabar Serapion, ok? O ano dessa carta, vocês observam que eu estou seguindo uma linha cronológica, né? O ano 73 da era cristã, 3 anos depois da destruição de Jerusalém e 5 anos depois do fim da perseguição. Eu comento. É uma carta enviada por um cidadão sírio chamado Marabar Serapion, ao filho de nome Serapion. Marabar Serapion achava-se encarcerado por essa época, mas escrevia com o propósito de estimular o filho na aquisição da sabedoria e ressaltava que aqueles que se davam à perseguição dos sábios eram fatalmente vítimas de infortúnios. Exemplifica esse ponto com a morte de Sócrates, de Pitágoras e de Cristo. Olha que interessante, não é uma carta longa, é um texto pequeno, né? Mas esse texto ele se tornou um documento importante até para a história, para a existência de Jesus como homem. Por quê? Na história, principalmente no século XVIII, alguns começaram a duvidar da existência de Jesus. Achava que Jesus seria uma fábula inventada por um grupo de pessoas, né? Hoje, nenhum historiador sério, né, questiona a existência de Jesus. E esse documento aqui é um dos documentos usados. Esse documento ele não foi produzido por um cristão, foi por um homem, certamente um sábio, incentivando o seu filho a buscar a sabedoria. E esse homem, então, ele cita Jesus, né? Então, é um documento, acho que é o primeiro documento fora do cristianismo, porque nessa época nem Eusébio, nem Flávio Joséfo havia escrito a história aos hebreus, né? Bom, então na carta ele diz: que proveito tiveram os atenienses em tirar a vida de Sócrates? Fome e peste sobrevieram como juízo pelo nefando crime que cometeram. Que lucro obtiveram os cidadãos de Samos com lançar Pitágoras às chamas? No instante seu território se viu coberto de areia. Que vantagem alcançaram os judeus com a execução de seu sábio rei? Foi justamente em seguida a esse exício, execução, morte, né, que se lhes aboliu o reino. Deus, com justiça, vingou esses 3 sábios. Os atenienses, a fome os consumiu. Os samos, tragou-os o mar. Os judeus, arruinados e banidos da própria pátria, vivem em completa dispersão. Entretanto, Sócrates não o extinguiu a morte, continuou a viver nos ensinos de Platão. Pitágoras não o aniquilou a morte, continuou a viver na estátua de Hera. Nem o sábio rei dos judeus o destruiu a morte, continuou nos ensinos que transmitira. Então, esse documento, ele acabou se tornando um documento de importância para o cristianismo. Digo, como documento histórico, né? Porque, claro, né, eu não acredito que Deus puniu os atenienses por eles terem matado Sócrates, ok? Pelo menos como ele colocou ali, né? O tradutor colocou Deus com letra maiúscula. Então, eu não acredito que Deus puniu essas nações por conta disso. Então, é um documento histórico. Então, como história, ele cita personagens importantes, e entre esses personagens ele fala de Jesus. E é interessante ele dizer que haviam pessoas transmitindo o ensino de Jesus, né? Ou seja, cerca de 44 anos depois da morte de Jesus, tem então um documento dizendo que a pregação do cristianismo era notória, né? Ele tinha conhecimento dessa pregação.